é noite de alegria, porque a tua presença, como diz então, a fartura de alegria. O homem pode buscar, Senhor, em valores, em bens, em Espírito Santo, em fama. Ele pode buscar, Senhor, mas nunca vai completar senão antes a tua presença. Pois a tua presença, Pai, meu Pai, aquele que possuir essa tua presença, ele tem vida, porque diz a tua palavra: quem tem Cristo tem vida, quem não tem Cristo não tem vida. Por isso faça, meu Deus, faça os teus mistérios acontecerem nessa noite. Meu Deus, seja noite de alegria, sobretudo noite de salvação, porque quando der então a tua palavra, Senhor, ela há de produzir em nós vida, ó Deus, pois a tua palavra, ela é a própria vida, porque a tua palavra, a expressão, Senhor, do verbo era desde o princípio, não assim, meu Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era a própria palavra, a própria presença preciosa de Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, sobre os nossos corações, quantas coisas, ó Deus, que somos pendentes no mundo, quantas coisas, ó Deus, que ainda nos leva a ficar ainda presos, ó Deus, a costumes, a vaidades, a esperanças, ó Deus, as quais nunca há de saciar a alma desse homem, a alma desta mulher. E portanto, ó Deus, quando esse Espírito Santo, quando então nós nos desvencilhamos do mundo, então encontramos o verdadeiro sentido da vida, Pai. Teu filho escrevendo ao Romano, ele disse lá no capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ele continua o texto dizendo que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a carne inclina para a morte, mas o Espírito inclina para a vida. Senhor, chega, meu Deus, chega sobre nós esse Espírito nesta noite, para que nós tenha de fato vida, Senhor, e assim façamos a tua vontade, andamos com liberdade para te servir, andamos, ó Deus, não nas vaidades do mundo, nas concupiscências, meu Deus, nos prazeres da carne, porque tua palavra diz, Senhor, aquele que se faz amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Nós não queremos isso para nós, ó Pai, não. Nós queremos nos achegar mais naqueles dias da rejeição suma a teu Filho Jesus. Então Jesus, meu Deus, Jesus levantou a voz clamando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntá-los como o pinto junta os filhos sobre as asas, e pois rejeitaram-me a mim, o Espírito Santo. Mas nesta noite não, aqui estão filhos e filhas que desejam sim, Senhor, esse afago, que deseja esse abraço, que deseja, meu Deus, que essa tua misericórdia nos possua, esse teu cuidado, Senhor, porque dentre todos ele, o maior, foi aquele de morrer na cruz por nós. Nós estamos aqui pobres, miseráveis, homem indigno, mas que necessita tanto do Senhor. Se nos rejeitaram, ó Pai, diríamos como teu filho Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Manifesta essa vida eterna ao nosso coração nesta noite, e traga para nós a abundância dos dias, os quais tu tem como promessa, Senhor, porque de eternidade em eternidade é Deus. E os teus projetos ninguém frustrará, os teus projetos ninguém pode impedir, porque foi para isso mesmo que Jesus veio no mundo, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então tenha liberdade nesta noite. Esta noite é a noite de buscar o teu Espírito, Senhor. Nós queremos, sim, queremos alcançar, porque a palavra é essa: eis que eu envio o meu Espírito, não para habitar no mundo, mas para habitar em ti, vós, e vós sereis para mim como filho, e eu serei para vós como pai. Então receba teus filhos que estão nessa noite após tua mesa, Senhor, e tenha todo cuidado para que em nós haja vida, Espírito Santo. Quantas ovelhas que estão desgarradas, quantas ovelhas que estão perdidas, quantas ovelhas, ó Deus, que se afastou do rebanho e não pode ser mais rebanhada, não pode mais ser cuidada pelo sumo pastor, mas que nesta noite, Senhor, pelo meio da live, os teus filhos que se encontram, elas sejam tratadas de maneira digna, para naquele dia, Senhor, reconhecer o teu pastor, e o teu pastor dá conta delas naquele dia perante a tua face, Senhor, porque diz teu filho Pedro: sim, vós que sois presbítero como eu, tendes cuidado com o rebanho que o Senhor confiou em tuas mãos.
E tenha cuidado, não com toda ganância, não como se fosse de vós, porque naquele dia há de ser apresentada nos céus como herança do Senhor. Então nos ajuda, Pai, não saia palavra dos nossos lábios que confunda a ovelha, mas que saia a palavra que conforta, palavra que exorta, palavra que edifica, e assim a igreja cresça, Senhor, em graça, cresça em conhecimento, e possa servir ao Senhor até aquele dia, o qual o Senhor denominar, meu Deus, esses dias que nós estamos peregrinos pela terra, e que Tu possa nos guiar, com Tuas mãos fortes. Permita que Teu Espírito nessa noite tenha liberdade. Dai-nos a liberdade para conhecer a vontade dEle, e Ele venha, meu Deus, e encontra a Tua igreja nessa noite, e nos abençoa para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos orando, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, adorado seja o Teu nome, Pai. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, abre lá em tua cama, está aberto já? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o nosso Deus. Bastante alegria no nosso coração, porque Ele está presente nesta noite. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Até porque nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Deus tem cuidado tão grande conosco, que Ele não nos despreza de forma alguma. E Ele está pronto para sempre nos ajuntar, nunca nos espalhar. Amém? Vamos então adorar a Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Pai. Receba nosso louvor nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh, bendito seja o Teu nome, Deus. Oh, Deus. Você pode ficar de pé, querido. Por gentileza, fique de pé. Ele quer falar contigo. A Bíblia declara: coloca-te de pé que eu falarei contigo. O Espírito Santo é a verdade. Nós viemos para te adorar nesta noite. Nos rendemos perante a Ti, Senhor, reconhecendo que o Teu nome está acima de todos os nomes. Oh, Tu és soberano, santo és, adore como Deus. Nós derramamos a Tua preciosa presença, porque bem sabemos como está escrito: sede santo, que vos chamou é santo, toda maneira de viver. Oh Deus, receba nosso louvor. Oh Espírito Santo, que te adoramos, porque foi essa convite Teu essa noite, Pai. Oh Deus, Ele gosta de ser adorado, Ele quer ser querido. Oh, levantamos a voz e adoramos. O Teu nome é santo, Seu nome é santo, o nome dEle é santo. Ele é reverenciado pelo delírios de anjos, as quais descrevem Ele como todo-poderoso, cheio de glória, de majestade, de força, domínio. Oh Deus, te adoramos, Pai. Aleluia. Oh Deus, bate palma, querido. Maravilha. Oh Deus, receba nosso louvor, Pai. Oh, por isso louvamos. Oh, louvemos o Teu nome. Reconhecemos a Tua glória, a Tua majestade. Oh Espírito Santo, receba a nossa adoração. Glória. Oh, Ele é santo. O Teu nome é santo. O nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Tu és santo, o Teu nome é santo. Aleluia. Hosana, chama que Ele vem. Oh, bendito seja o Teu nome. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana nas alturas, porque o Rei vem, Ele vem.
Jerusalém. Oh, nossa vida, ungido de louvor. Maravilhoso Deus, meu plano morreu a nossa morte, morreu para isentar você da morte, você nele tem vida. Outro Deus além de ti. Não temos outro Deus além de ti. És a nossa esperança. Oh Espírito Santo, receba a nossa louvor, receba a nossa adoração. Estejamos em tua presença. O mundo é mau, Senhor, e tudo quanto há no mundo. A nossa expectação para conhecer a ti é essa hora, este momento que Deus concedeu. Por isso seja adorado, seja engrandecido, aclamado, reverenciado. Oh Deus, assim como os anjos o adoram, nós o adoramos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aplaudo o Senhor. Aplaudo Ele. Maravilhoso Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, Pedro. Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Coloca a mão no coração. Agora você se deleita. Esquece o dia hoje, conforme foi os dias. Se você teve constrangimento, ainda que se você também foi feliz nesse dia, esquece tudo, querido. Esquece tudo e medita nessa canção. Isto, o que mais te agrada? Você é importante, querido, tão importante. Sequer você pode imaginar. Talvez você foi rejeitado, talvez tenha sido rejeitado, porque você não sabe o amor que Deus tem por você. Porque tirou teu filho amado, teu unigênito, o Espírito Santo. Quando nós começamos a compreender essas coisas, nós sabemos, ó Deus, que nós é que somos, Senhor, não o mundo. Ó Deus, receba o nosso louvor. Do valor que você tem. Adore Ele intensamente. Pastor, eu não sei como adorar. Nem eu sei. Ele disse que não há um que sabe adorar. O Espírito Santo, o Senhor é o próprio amor. O Santo, daí você pode então perceber que Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Acredite nisso, querido. Acredite nisso. Ele muda a sua história nessa noite. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo, a tua palavra é que com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede com você. Você pensa que tu está sozinho no mundo. Você pensa que você está abandonado por tudo e por todos. Chegou a pensar que o próprio Deus deve ter desistido de mim. Não engana o teu coração. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
Espírito Consolador. Porque a palavra é essa, e quando viesse, havia de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nos convence hoje, Pai. Aleluia. Para que mais e mais nos achegamos a Ti, Senhor. Nós não sabemos, Pai. Mas que o Senhor já declarou como caminho. Nós temos os nossos empecilhos, as nossas dificuldades. Mas Tu conheces o nosso coração. Então sela o Teu Espírito para termos a liberdade. Oh Deus, aplaudei Deus. Aleluia. Aleluia. A presença dele é eminente nesta noite, Senhor. Aleluia. Se você puder abençoar essa obra agora, por gentileza, essa noite. Abençoa por gentileza essa obra. Se você puder, se você não puder, não se preocupe não. Aleluia. Só tá, Thiago. Nós vamos continuar adorando ainda. Vamos entregar nossa oferta. Vamos continuar adorando, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia. É de verdade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se abençoe e coloca a mão no teu coração outra vez. Nós vamos adorar Ele. Ele precisa ser adorado. Espírito, adore, querido. Chame da tua igreja essa noite, Senhor Jesus. Oh Espírito, tenha liberdade. Faça o teu mover neste lugar, nesta noite. Oh Espírito, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha-me. Nós aguardamos, Senhor, por esse encher. Para que nós não vivemos por causa nós, mas que vivemos como Cristo, na mente de Cristo, como Cristo. Enche a minha vida, Espírito. Às vezes que você mencionar o nome dele, ele é bem presente no momento da angústia, na dor, na aflição. Ele vem, socorre, ele vem, te consola, ele te corrige, ele te ensina. Somos todos desse Espírito que o mundo não conhece. Adore. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar perante Ele. Quantas vezes que nós dizemos até que temos um ídolo, uma ídolo, mas não, nós não temos ídolo, nós temos um Senhor que o amamos, que habita no alto dos altos, onde é adorado pelos anjos, por milícias, pelos santos, que aceita teu louvor, querido. Aleluia. Oh, enche-me, então enche, Senhor Espírito Santo. Eu quero ser Espírito, enche o meu Deus, todo espaço que estiver vazio nessa noite seja preenchido. O que estiver sobrando em nós, retira por amor do teu nome. Porque disse o Senhor, aquele que é santo que se santifique mais, o que está limpo que se limpe mais. Ajuda-nos, Pai. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Oh Espírito Santo, Ele está pronto, a mesa está posta, e aqui estamos para te conhecer, para te adorar, para obedecer, temer. Oh Deus, louvor para todos sempre é digno. O que tem o reino ser eterno, o que é Senhor absoluto. Diante do teu, receba nosso louvor, receba nossa adoração, Pai. Aceita nosso louvor, Senhor, não rejeite. Não temos nada melhor para te dar, Pai. Mas o que nós temos nessa noite, lançamos ante a tua face, para que naquele dia seja contado como a oração dos santos, que disse o Senhor que a prostituta estava embriagada,
Era por causa das orações dos santos. Receba então e conte como a nossa oração esse louvor, Pai. E seja adorado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Levanta as mãos para cá, querido. Deus, aqui está, Pai. E nós só abençoamos porque fomos abençoados. Deus, aquele que, meu Deus, colocou a sua voluntária. O Senhor, nesta noite, multiplique o seu celeiro. Leva para ele, meu Deus, de graça, aquilo que ele precisa. Eu abençoo tudo para a tua glória, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido. Pode se assentar, igreja? Aliás, tu vai ficar de pé mesmo. Fica de pé mesmo, porque não vai ter que pegar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho, aliás, epístola, né? As epístolas de João, lá no capítulo de número 3, capítulo 3 das epístolas. A epístola fica próximo a Apocalipse. Vamos lá. Louvado seja Deus. Pega uma Bíblia ali para vocês cooperam aí? A minha sei, não sei. Não, a minha é alfabética. Dá para falar uma coisa. Cada um tem uma sede, né? É a minha alfabética. Aleluia, amém? Importa que agora nós vamos se assentar mesmo para saciar a nossa sede, a fome, tudo. Não sei porque eu vou robusto nesta noite. Vou ler só um versículozinho só para vocês se sentarem, mas vocês, epístola, primeira epístola de João, capítulo de número 3. Eu vou ler somente o 15, amém? Primeira epístola de João, não é evangelho não, tá? Lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse, nós estamos chegando lá no finalzinho da Bíblia. Aleluia. Então, achou, minha filha? Primeira epístola, então, no capítulo de número 3. Aos nossos irmãos que estão em casa, eu os salve nesta noite, que é em nome de Jesus, a todos que estão cooperando conosco, participando, eu gostava. Eu quero deixar um abraço forte com um amado, eu não sei se esse é o nome dele, mas ele se identifica como Lobo Guará. Essa pessoa tem valorizado muito a nossa obra, sempre com amém, com glória a Deus. Tá, querido? Eu não os conheço, mas eu te deixo um forte abraço nesta noite, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, capítulo 3, acharam, querido? Só o verso 15, amém? Verso 15, diz assim então: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Curva a tua cabeça, querido. Oh Deus, foi esta palavra que o Senhor permitiu que eu desejasse nesta noite, e outra vez eu necessito sim de que o Senhor venha, não só a voz desse tempo justamente, mas que em tudo o Senhor fale, Pai, pelos meus lábios, que eu também quero te aprender contigo e aos teus filhos, na mais simplicidade, para que de uma forma nós podemos te conhecer e compreender a tua vontade, e assim nos abençoe para a glória do teu nome. Te peço em nome de Jesus, amém. Sente a vontade, bendizendo, engrandecendo, reconhecendo a soberania dele, porque antes de mais nada ele é Deus, amém? Louvado seja Deus. Esse apóstolo chamado João, a Bíblia denota como o apóstolo amado, né? Apóstolo amado. Esse homem, ele foi, entre todos os discípulos, o único que viu Jesus morrendo na cruz do Calvário. Foi João, sabia? Os demais, né, não tiveram coragem, mas João foi até o final, chegou ali e ficou vendo todo o sacrifício daquele que ele tanto amava. Então Jesus, teve um momento que Jesus falou assim: João, homem, eis aí a tua mãe. Apontou a mãe dele, a mãe de Jesus, e para a mãe de Jesus falou: receba ele como teu filho. Jesus sabia que ia sair do mundo, e ele, o que queria fazer mais dali para frente para João? Então ali entrelaçou, né, um cuidado, um amor de mãe para como se filho, e de alguém como se filho, tendo-a como mãe, Maria. Então João, por muitas vezes, João disse assim, porque nós mesmos estivemos com ele, se assentamos, vimos os milagres, ceiamos com ele. João tinha isso mais firme do que outro apóstolo qualquer daqueles dias, porque ele experimentou isso.
Então João, essa primeira carta de João, ele fala muito propriamente centrado a questão da salvação. Ele foca lá no começo, lá no primeiro capítulo, ele já vem trazendo num estágio a mensagem de uma forma que é para você abrir o entendimento que você tem direito à vida eterna. Ele começa descrevendo, então a gente se lembra quando lá no capítulo de número 20 do Evangelho, aí sim, o Evangelho dele é o único que não é sinótico, que é o Evangelho dele, porque ele fala do que ele viu. Os demais, os outros três são sinóticos. Eles falaram aquilo que souberam. Mas João não, o Evangelho de João é diferente. Então João começa, e lá no Evangelho de João, a gente vai ver que ele fala acerca de Jesus, dos milagres que Jesus fez, 7 milagres pelo menos, e de 7 vezes que Jesus se põe como eu sou. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição da vida, eu sou a entrada, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então esse tema aqui é muito focado à vida eterna, e eu preciso conhecer isso. Eu preciso entender essas coisas. Por mais que nós lemos, que relemos, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Por isso, daqui a pouco nós pregamos essa mensagem, e ela tem um outro sentido, mas um sentido que se ajusta. Por quê? Porque cada vez mais você vai tendo a profundidade da palavra. Um dia um pastor falou para mim assim: pastor, eu fico assim pensando, como é que o senhor consegue pregar tantas mensagens diferentes? Olha, não somos nós que pregamos, é o Espírito de Cristo. Se você der a liberdade, ele leva você no profundo, sem sombra de dúvida. Então no nosso texto, ele vai dizer que qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Irmão, já imaginou isso já? O risco que nós vivemos? Porque necessário é que você seja magoado, seja ofendido, e você não reivindica aquilo ali. Porque se você reivindica, você está pronto para aborrecer seu irmão, contrariar seu irmão. Oh, pastor, mas aí não, aí fica ruim. Aí o camarada vai chegar, então vai fazer o que ele quer comigo. Não seria bem isso. É quase isso, né? Não seria bem isso. Mas o bem-aventurado é o que suporta as aflições do mundo. A Bíblia, a metodologia de Deus, irmãos, é muito estranha em termos, porque você não pode pagar mal por mal. Se fazem o mal, você tem que fazer o bem para ele. Mas se eu não tenho coragem de fazer o bem para ele, então também não faço o mal para ele. Se não é imputado em você como homicídio, e como homicida, você não tem permanentemente a salvação. Você não tem o direito a entrar na vida eterna. Não sou eu. Eu estou apenas a interpretar. É a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia diz, então, eu creio porque eu sei que é a palavra de Deus. Então João, ele falando dessa forma aqui, para que as pessoas saibam que viver uma vida de santidade é você, de fato, desistir de tudo aquilo que convém para você mesmo, para fazer a vontade de Deus. Livro de Apóstolo Pedro, ele diz que sofra as aflições com ele, com Cristo. Sofra as aflições com Cristo, para que também naquele dia você reina com ele. Você deseja isso? Reinar com Cristo naquele dia? Então se sujeite às aflições. Tente gozo a enfrentar provações. Pastor, você é capaz disso? Claro que eu não sou. Sou homem. Mas como é que o senhor está me aconselhando então a isso aí? Estou te aconselhando porque a palavra disso aí, eu estou me esforçando para viver isso aí. Mas todos nós temos, né? Temos uma coisinha com a gente, já foi falado hoje aqui, tem um negocinho com a gente que não é muito bom não. Mas esse negocinho tem uma força, uma virtude com ele, para querer te dominar. Aí vem então a questão do Espírito do Senhor. Graças a Deus, amém. Porque é Ele então, que vai fazer você ter domínio próprio. É Ele que aquilo que para você é perca, de forma alguma é perca.
não é perca. Porque ele faz você entender isso. Deixa, filho, deixa ele. Ele é pior do que você. Ele ainda não conheceu ele que você conheceu. Ele ainda não alcançou o que você alcançou. Deixa ele. Eu conheci um pastor que uma vez ele fez uma oração a Deus acerca de uma situação. E ele falou assim: Senhor, explica isso. Como pode? O Espírito Santo falou bem suavemente no ouvido dele: filho, deixa eles, filho. Deixa eles, filho. Aos olhos desse pastor, hein? E era um homem renomado. Eu tive a oportunidade de ouvir ele lá pregando. Aquele homem, quando ele indagou, então, a resposta foi essa: deixa eles, filho. Só isso. Aí ele: então tem que deixar. Tem que deixar. Um dia a gente vai estar no corredor do acerto. É lá que é o problema. Então, mediante aquilo que nós fizemos, é o resultado do que iremos colher. É aquilo que nós fizemos. Se sujeitou, morreu por amor do Evangelho, nunca vai ficar com aquele que negligenciou, que rejeitou. Ele até fez bem, fez isso, fez aquilo outro, mas ele foi rebelde, foi uma ovelha rebelde. Nunca vai se assemelhar os galardões daquele dia quando chegar na glória. Jamais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Volte aqui um pouquinho aqui, no capítulo de número 2. Aleluia. Capítulo de número 2. O negócio é sério, irmão. O negócio não é brincadeira, não. Capítulo 2, somente o verso 11. Amém? Primeira Epístola, capítulo 2, 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então você vive perdido, porque você aborrece, você entristece, você faz o mal. Você também está semelhante a ele, e você não pode encontrar a luz, não pode andar no bem da vida, porque você não está em luz. Se você pratica tal coisa, então você está em trevas, e as trevas levam você a entrar no precipício. As trevas levam você a se destruir, porque na treva ninguém tem domínio. Mas quando você anda na luz, então as suas obras, os teus feitos são de luz. As trevas não serão capazes de te alcançar. Aos Efésios capítulo 5, verso 11: não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Não tem nada que tem de bom nas obras das trevas. E ele te aconselha que não sejais participantes. É mandamento do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aqui em 1 Pedro, voltando aqui um pouquinho atrás, aqui, no capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo. Capítulo de número 3. Aleluia. Olha o que diz então aqui no capítulo 3, verso 14. Amém? Acharam? Amém. Mas também se padecerdes por amor da justiça, olha só, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está consciente do que é que você espera? Você tem convicção do que você está esperando? Então você não precisa se apressar em nada, não precisa se desesperar em nada. Geralmente quando você
se depara com alguém que é um bem-aventurado, porque o bem-aventurado é aquele que quer ouvir. Então você tem que responder para ele, porque ele está dizendo para você responder qual é a razão da esperança que há em você. Você tem uma esperança. Quando eu afirmo de Cristo para você, porque eu estou convencido de uma esperança. Eu estou plantado naquela esperança que está lá em Romanos 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5. Porquanto a esperança não traz confusão, ela está derramada sobre vós pelo Espírito Santo. Essa esperança que nós temos, ela não é uma esperança comum, uma esperança qualquer. Essa esperança, ela está dosada por alguém que faz permanecer nela, porque não foi derramada por homem, por consciência própria, mas ela está plantada pelo Espírito Santo e há em vós. Aí então você fica firmado nessa esperança. Aí você tem argumento para responder aqui, olha, com mansidão. Você tem aqui, olha, e temor a qualquer que vos pedir, a lei da razão está pronto para responder. Irmãos, eu não sei por quantas vezes eu preguei debaixo de árvore, no canto do galpão, lá no setor onde tinha escola técnica. Eu não sei quantas vezes que eu preguei. Tinha pessoas que não se levantavam para se render, mas é gozado que a gente não precisa chegar no camarada, né? A gente já sabe o que ele está querendo. Por que ele veio para ali? Eu com esse bocão meu falando alto da vida. Porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. O camarada deitava bem ali num toco de madeira. Parecia que estava até roncando. Eu olhando para a cara dele. Tu está roncando, você está de H, irmão. Porque Jesus, meu irmão, confessa ele hoje. O vaso debaixo de árvore. Viu um chuvisqueiro, corria toda a gente lá para beira do refeitório. Aí tinha que terminar a mensagem. Espera aí, começamos? Tem que falar de Jesus. Uma vez eu estava saindo do refeitório assim, no meio daquela multidão de gente. Tem um rapaz aqui no cantinho da parede. Quando eu cheguei, oi meu carro, eu preciso falar com você. Falei, oi? Como eu não estou assim? Preciso falar com você. Falei, o que houve? Irmão Carlos, eu entrei numa empresa aí agora recentemente, e eu acho que nem peguei minha carteira, não fui registrado, e eu na noite de sexta-feira, eu saí, fui para uma bagunça e tal, e coisa e tal, e eu cheguei aí, eu estou meio assim, ainda meio embriagado, e o engenheiro me mandou embora. O que eu faço? Eu falei, mas rapaz, mas por que você... Aí ele falou para mim assim, e eu já fui para a igreja já fui cristão. Eu falei, você já foi? Porque você não é mais. Pois é, rapaz, eu caí num fracasso aí, os colegas me chamaram e tal. Eu falei, meu irmão, eu congregava no Lagoinha lá em Belo Horizonte. Aí fiquei olhando para ele, pensando o que eu ia falar para ele. Meu Deus, o que eu vou falar para você, rapaz? Ele era mineiro. Aí eu falei para ele assim, você conhece uma... Em determinado momento assim, eu falei para ele assim, você sabe uma palavra assim? Eu vou te fazer essa pergunta. Qual era a glória que tinhas quando você estava no mundo? Falei para ele, qual era a glória que tinhas quando você estava no mundo? Falei, você sabe o que é estar do lado de lá. E ele sabia bem, viu? Falou para mim pelo menos uns 3 artigos lá que foi quadrado. Falei, tu puxou cadeia? Puxei, irmão. Eu falei, então a glória que você tinha não tem nada a ver com isso aí que você estava vendo agora, quando você foi para a Lagoinha. Não, nada a ver. Falei, meu irmão, mas como é que você foi fazer isso? Sua carteira não está assinada? Acho que não está assinada. Eu falei, então você faz o seguinte, não sai daqui sem antes assinar sua carteira, não. Entendeu? Você não sai antes de assinar sua carteira. Mas só que ele não pertencia à minha empresa. Ele era de uma outra empresa. Eu falei, não sai sem antes assinar sua carteira, não, cara. Você não vai pegar nem nada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, o problema é o seguinte, eu estou dizendo para você isso aí com conhecimento de causa. Se você sair daqui, né, simplesmente com adeus, você vai sair sem nada. Eu tinha pegado um dinheirinho, gastei tudo na madrugada aqui, no meio da bagunça aí e tal. O que acontece? Eu sei aonde a gente andou naqueles dias em que nós estávamos também no mundo.
A gente sabe onde nós andamos, o que nós fizemos. Tem uma palavra que diz assim, olha, acerca daquilo que vós viveste, que agora até vos envergonhais. Eu me envergonho. Eu me envergonho. Por não saber o que era viver a presença de Deus, não tinha entendimento. Até dizia, não, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus, respeito a Deus. Porém, mas fazendo muitas coisas que não me convinha fazer. Estava eu lá. Ah, mas você tomar uma cervejinha, você tomar um pilequezinho, poxa, isso não é pior do que isso que você não fazia, que você não faz. Olha, mas às vezes uma cervejinha tem essa consequência. Uma cervejinha faz você falar coisas que não convém. Uma cervejinha faz você fazer coisas que não convém. Realmente, até que não é proibido você beber uma cerveja. Eu particularmente não quero. Já bebi tudo que tinha que beber. Cachaça, uísque, vodka, tudo. Bebi tudo que tinha que beber. Eu não quero beber mais. Porque é um negócio. Qual era a glória que tinha isso quando eu bebia água? Porque a minha mulher não sabe. Ainda tinha um negócio ainda que eu ia lá, encher minha cara, tinha um negócio atrás de mim, ia pro lado dela. O malandro vinha me acompanhando. Pô, era ele. Que há? É eu que estou bebendo, vem atrás de mim. Aí quem passava mal, entendeu? Então, cada um é de um jeito. Outro já agride, outro já abandona, outro já trai, e etc e tal. Então essas coisas não dá certo com santidade. A Bíblia diz que aquele que é santo que se santifique mais, que está limpo que se limpe mais, não se suje. Volte um pouquinho aqui no capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, verso 20. Aqui, ó. Hoje nós estamos falando propriamente a questão de suportar, irmãos. Nossa palavra foi essa, né? Se você se tornar homicida, você não tem parte com ele no reino. Capítulo 2, verso 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Olha para mim. O camarada chegou e te atacou, te fez mal. Então você foi e vingou o mal que ele fez para você. A pergunta foi essa: qual é a glória que você tem fazendo isso? Mas se você fazendo bem, aqui, olha, sois afligidos e sofreis, ainda que fazendo bem, isso é agradável a Deus. É onde te disse que a metodologia de Deus é diferente. E ela é diferente. Veja que em tudo há uma sujeição para aquele que quer Deus. Ó. Aí a pessoa, quando ela não tem assim um entendimento, ela fala, mas então não vale a pena. Não vale a pena eu andar então como crente, junto com o crente, não vale a pena. Irmão, vale a pena sim, querido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vale a pena sim. Ter um lugar separado para aqueles que o amam. Ter um lugar separado para aqueles que perseverarem. Para aqueles que de fato rejeitaram os pratos do mundo, mas viver para Deus. Quando eu era criança, né? Criança assim, olha, né? Eu ficava olhando aqueles crentes do passado, né? Todo engomado, terno, Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Eu ficava olhando, cartolinha na cabeça. Eu ficava olhando, achava aquilo tudo estranho. Um povo que era, né, totalmente restrito, um povo que não fazia aquilo que eles faziam, não jogava futebol, não jogava sinuca, não batia pandeiro, não dançava. Achava aquilo tão cafona, né, vamos dizer assim, né? Mas eles já tinham entendimento, eles já sabiam o que convinha. É a mesma coisa hoje, nós não participamos de certas festas que no mundo, porque não nos convém. Temos ciência de que não é o meu lugar. E por quê? Porque há um sensor aqui, ó. Chama-se Espírito de Cristo. Amém? Amém. Diz para mim não, diz para você. Imediatamente você então não. Isso aí para mim não. Isso não faz parte. Vamos voltar aqui para o nosso texto, então. Capítulo 3 de 1 João. Nós estamos terminando a mensagem. Aleluia.
Glórias a Deus. Capítulo 3, no versículo de número 20. A questão da acusação, quando alguém chega e imputa em você alguma acusação. Verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos dele, receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ao que você precisa. Simplesmente viver aquilo que Deus quer que você viva, para que se produza um resultado. E o resultado é esse: é de você tomar posse de uma vida a qual todos os homens precisam. Capítulo de número 5. Olha aqui, ó. Capítulo de número 5. Aleluia. Versículo de número 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você simplesmente precisa isto, somente isto. E agora, para encerrar, versículo 16: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Palavras do apóstolo João. A Bíblia diz que todo pecado fora do corpo é iniquidade. Mas o pecado do corpo, se eu me ajunto com uma meretriz, então o meu pecado é muito mais horrendo, porque os dois se tornam uma carne só. Ela é uma prostituta, então o meu pecado, o pecado dela é imputado a mim, a minha vida. Louvado seja Deus. Então toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Amém? Quero que vocês guardem essa mensagem no coração, que Deus possa ter falado de maneira que podemos compreender essa palavra nessa noite, e que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegamos ao final, querido. Esse domingo então nós estaremos aqui ainda. No domingo da Santa Ceia, nós não vamos estar aqui. Provavelmente eu vou entrar aí no processo aí, e nós não devemos estar, que seria um outro domingo. Mas nesse domingo agora, nós estaremos aqui sim, às 8h30 da manhã. Venham, tragam a família. Estaremos aqui numa manhã de adoração, uma adoração perfeita aqui com o nosso Deus. E havemos de... Eu poderia até antecipar para domingo a Santa Ceia, mas não me convém. Eu vou esperar, vou passar esse processo aí, depois devo fazer até no meio do mês, né? Porque não vai ser possível fazer no domingo, que é um domingo normal. Vou me despedir então do pessoal que se encontra em casa. Foi bom estar com todos vocês. Deus abençoe. Não sei se essa noite teve pedido de oração, mas depois a gente observa, se tiver, a gente passa para o livro. Deus abençoe. Se ele permitir, até domingo de manhã, assim ele permitindo. Tchau, tchau.